Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre vacinas e entender um pouquinho também sobre o porquê delas serem tão importantes na nossa vida. O nosso organismo é composto por diversos sistemas que são responsáveis por nos manter vivos e saudáveis. Alguns desses sistemas já foram estudados, como o sistema circulatório, o sistema locomotor. Mas, além destes, existem alguns outros, dentre eles, o sistema imunológico. O sistema imunológico ele é responsável por detectar e eliminar substâncias estranhas com as quais entramos em contato e que podem apresentar potencial de nos causar problemas. Os vírus, assim como as bactérias, são alguns desses organismos. Como na Covid, a presença do vírus no nosso organismo acarreta numa série de sintomas que podem ser mais leves ou mais graves, inclusive ocasionar a morte. Isso acontece porque quando infecta uma célula, o vírus impede que essa célula funcione normalmente, desempenhando sua atividade comum no organismo. Ao invés de funcionar normalmente, produzindo proteínas e nutrientes que são necessários para a nossa sobrevivência, as células passam a produzir novos vírus, que depois são liberados infectando outras células do nosso corpo e também são liberados para o ambiente externo, infectando outras pessoas. Resumindo, podemos dizer que a infecção viral faz com que nossas células se tornem verdadeiras fábricas de vírus. Bom, agora voltando ao sistema imunológico. Como eu ia dizendo, ele é responsável por identificar esses organismos ou partículas potencialmente perigosos e eliminá-los. Ele faz isso através de células especializadas em reconhecimento de partículas, que funcionam como verdadeiros patrulhadores do nosso corpo. Quando essa célula de patrulha entra em contato com partículas invasoras, elas acionam um alerta que funciona como um alarme de carro e avisa para as outras células o local onde aquela invasão está ocorrendo. A partir disso, as células se concentram em combater aquela partícula invasora e, além disso, são capazes de gerar uma memória. Então, o nosso sistema imune tem uma biblioteca gigante que armazena informações sobre todas as partículas invasoras com a qual ele já entrou em contato desde o nosso nascimento. Essa memória é super importante porque da próxima vez que o corpo entrar em contato com aquela molécula, nosso sistema imune vai ser capaz de reagir muito mais rápido, evitando que o invasor cause danos severos ao nosso organismo. É exatamente sobre essa capacidade de gerar memória que as vacinas atuam. As vacinas são uma importante invenção na área médica e evitam milhões de mortes por ano em todo o mundo. A primeira vacina foi desenvolvida por Jenner em 1796 e buscava prevenir infecções contra a varíola. Ao longo dos próximos séculos, diversas outras vacinas foram desenvolvidas e funcionam como importantes medidas de prevenção a grandes surtos de doenças que acometem as sociedades. Além disso, o desenvolvimento de vacinas como a tríplice viral, por exemplo, que imuniza contra os vírus de sarampo, cachumba e rubéola, foi um fator importante na diminuição da mortalidade infantil, que só no Brasil teve uma redução de mais de 60% nos últimos 30 anos, segundo o Ministério da Saúde. Apesar de sua clara contribuição na prevenção de mortes, as vacinas foram encaradas por muitos com desconfiança e desde sua invenção há registros de diversos movimentos de oposição à vacinação de pessoas. Os motivos para essa oposição são diversos e incluem tanto argumentos religiosos quanto científicos. Nos dias atuais, os principais motivos para a oposição ao uso de vacina estão relacionados à desinformação, que consiste na divulgação de informações erradas ou falsas sobre determinado assunto, com o intuito de confundir aqueles que recebem tais conteúdos. Esse fenômeno de desinformação, em grande parte, é agravado pelo uso intenso das mídias sociais. Por isso é tão importante fazer o uso responsável da internet e se preocupar em buscar informações em locais confiáveis. Ok, mas o que de fato são as vacinas? Bom, as vacinas geralmente são fabricadas a partir de vírus ou bactérias que causam doenças em seres humanos ou animais, como os frangos, porcos e vacas. Essas vacinas são produzidas a partir de alguma parte pertencente ao vírus ou bactéria, ou até mesmo o vírus inativado mesmo. E isso é o que vai acionar o alarme do nosso sistema imune. No entanto, como se trata apenas de uma parte do organismo invasor, ou de um vírus ou bactéria modificados que não têm capacidade de causar sintomas graves, o nosso sistema imune tem muito mais tempo e segurança para combater aquele invasor e gerar memória.
Assim, caso algum tempo depois a gente acabe sendo infectado pelo invasor potencialmente perigoso, o nosso corpo já terá memória sobre aquele organismo e poderá responder mais rápido, evitando que fiquemos muito doentes. Por isso, os cientistas no mundo todo estão correndo contra o tempo para desenvolver uma vacina para o coronavírus. Uma vez vacinadas, as pessoas não manifestarão mais sintomas graves da doença e, consequentemente, muitas mortes serão evitadas. Mas espera aí, é importante lembrar que nem todas as pessoas podem receber vacinas. Lembra quando eu falei que o vírus usado na vacina pode estar enfraquecido, então apenas uma parte dele ser utilizada? E que essas partes são responsáveis por ativar o alarme do sistema imune? Apenas essa ativação do sistema imune pode ser uma reação muito forte para as pessoas que já têm o sistema imunológico comprometido, e com isso elas formam um grupo de pessoas que não podem receber a vacina. Mas então, como essas pessoas podem ser protegidas? Além de adotar medidas de segurança que já vêm sendo recomendadas, como o uso de máscaras e distanciamento social, essas pessoas também podem ficar protegidas através do que chamamos de imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho consiste na imunização de pelo menos 80% da população em que a infecção está ocorrendo. E no caso do coronavírus, que está acontecendo em todo mundo, isso significa que pelo menos 80% da população mundial deve ser vacinada. Com isso, o vírus perde sua capacidade de se disseminar, já que, para ser disseminado, ele precisa encontrar pessoas suscetíveis. Como a grande maioria das pessoas está vacinada, esse encontro será muito raro e os casos da doença passam a diminuir cada vez mais, até que o vírus não seja mais identificado entre a população. Porém, a imunidade de rebanho não é válida para todas as doenças que possuem vacinas. O tétano é um exemplo. Pessoas que não estão imunizadas não estão protegidas dessa doença bacteriana, já que a sua transmissão não é de pessoa para pessoa. A vacina é, portanto, uma forma inteligente e segura de imunização, prevenindo a população de muitas doenças. Além disso, podem nos proteger contra uma doença por vários anos, décadas ou até mesmo pela vida inteira, dependendo do seu período de vigor. Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a importância da vacinação e um pouquinho de como ela atua no nosso organismo. Agora vamos deixar uma sugestão de um jogo super legal que vai ajudar vocês a entenderem melhor como funciona a imunidade de rebanho. O link está aqui, é só vocês clicarem e jogarem. Fiquem à vontade. Muito obrigado pela atenção e até mais.